Olá, eu sou o Giacomo. Tudo bem aí? Você conhece a definição matemática de integral definida usando soma? Nessa aula nós vamos trabalhar esse conceito. Então, vem comigo. Vamos nessa? Veja só, estamos na segunda parte dessa aula para definir a integral definida. Na aula anterior, na parte anterior, você viu que a integral definida, ela representa a variação total de uma função. Ela fornece isso para você. E você viu que isso é possível de ser calculado usando uma ideia muito importante que agora nós vamos consolidar essa ideia aqui. Então vem comigo e vamos para a definição matemática mesmo. É a definição que eu costumo colocar nos meus livros, tá? Então vamos para a definição de integral definida. Vem comigo. Então nós temos o seguinte, ó, dada uma função f, beleza? Uma função f contínua no intervalo que vai de a até b, o x variando de a até b. E esse intervalo ele é dividido em n subintervalos, subintervalos menores, e esses subintervalos eles têm o seguinte comprimento, o seguinte tamanho. Nós fazemos b menos a, pegamos aqui, ó, do b subtraímos do a, pegamos esse tamanho e dividimos por n. Afinal, se eu tenho n subintervalos, aquele intervalo maior foi dividido por esses n subintervalos. Então todos esses tamanhos aqui são iguais. Fechou? E esses subintervalos, eles contêm, respectivamente, os pontos x1, x2, x3 até o xn. Esses pontos estão no subintervalo. E aí nós chegamos na definição de integral definida. Vamos lá, ó. A integral definida de f, no intervalo que vai de a até b, é dada por essa expressão. Vamos lá? Vamos ler? Nós lemos assim, ó. Integral definida de a até b, de f de x dx igual ao limite, quando n tende a infinito, dessa soma. E essa soma é dada por produtos, né? Cada parcela da soma tem um produto. E o produto é f de x1 vezes ΔX, f de x2 vezes ΔX. E assim sucessivamente, até f de xn vezes ΔX. Nós fazemos esse limite dessa soma com n tendendo a infinito, e essa integral definida é dada por esse limite, naturalmente, desde que esse limite exista. Fechou? Então, vamos agora limpar um pouco aqui. Quando eu trago essa ideia, você se lembra da parte anterior dessa aula, onde nós tínhamos a variação total da função representada pela área de retângulos abaixo da curva, ali na curva, onde nós colocávamos retângulos ali embaixo, e a estimativa dessa área cada vez melhorava à medida que você fazia o número de retângulos aumentar. Então, o número de retângulos naquele espaço ia aumentando, então necessariamente as bases iam diminuindo. Nós colocávamos muitos retângulos, ou seja, aquele intervalo inicial era dividido por outros intervalos menores, subintervalos cada vez menores, e nós melhorávamos aquela estimativa de variação total da função, fazendo esse número de intervalos aumentar. E vimos que essa variação total da função, a estimativa de variação total da função, se transformava na variação realmente da função, desde que esse número de intervalos fosse para infinito. Desde que o número de intervalos que você coloca ali, de retângulos, crescesse infinitamente e você colocasse infinitos retângulos ali embaixo. E é isso que trazia, então, a definição de integral. E essa é a representação daquela ideia, daquele símbolo onde eu tenho a integral indo de a até b. Esse a é o limite inferior de integração, ou simplesmente limite inferior. O b é o limite superior de integração, ou simplesmente limite superior.
Esse A e B são justamente os extremos do intervalo onde você está fazendo a integral definida. Essa função f de x, né, que representamos aqui por f de x, ela é chamada de função integrando ou simplesmente o integrando. E esse dx que aparece aqui, ele não é assim à toa. Ele tem uma representação e um significado matemático bem interessante. Vem comigo, vamos interpretar isso aqui. Você bate o olho e você fala, Giacomo, olha só, eu estou vendo aqui na soma o f de x vezes ΔX, f de x3 vezes ΔX. Esse ΔX, ele tem a ver com esse dx? Tem tudo a ver. Na verdade, o dx ele vai sair desse ΔX. E como que é isso? Ó, o ΔX é o tamanho original do intervalo dividido por n. Esse tamanho original do intervalo é fixo. Só que você notou que nós fizemos o número de intervalos, de subintervalos, né? Aumentar e ficar infinitamente grande esse número. Então aqui embaixo, veja só, o número vai aumentando e aqui você tem um número fixo. Por exemplo, 7. 7 dividido por 4, depois 7 dividido por 40, 7 dividido por 200, 7 dividido por 1000, 7 dividido por 1 milhão, por 1 bilhão, por 1 zilhão, né? O 7 dividido por um número gigantesco. Então esse tamanho do intervalo aqui, ele vai ficando infinitamente pequeno. E para a gente representar esse infinitamente pequeno na matemática, a gente escolhe esse símbolo, dx. Esse dx lembra que nós temos um valor infinitamente pequeno. Infinitamente pequeno. E esse valor veio justamente de um ΔX. Ele se originou de um ΔX. Ele representa o ΔX ficando infinitamente pequeno. Então, quando você escreve a integral assim de uma função dx, você está relembrando justamente esse produto especial. Captou a ideia? E nós fazemos essa soma com o n tendendo ao infinito. Nós calculamos esse limite. E isso aqui, esse limite existindo, essa soma convergindo, a gente diz então que nós temos a integral definida. Ok? Teremos uma aula especial mais à frente só para falar do aspecto da área que essa integral representa abaixo da curva e entre o eixo. Mas isso você já meio que percebeu na parte inicial dessa aula, né? Com as áreas dos retângulos ali embaixo. E nós faremos isso mais à frente. Não perca essa aula, hein? Vai lá que vai ser bem legal. Agora, aqui, essa representação de soma a gente pode condensar. A gente pode condensar usando justamente o símbolo de somatório, aquela notação compacta de somatório que você tem uma aula na playlist de fundamentos onde eu conto para você, a gente faz juntos lá o somatório. E o símbolo, ó, dessa soma, você sabe que é o somatório, essa letra grega, aqui o sigma maiúsculo, esse somatório com i indo de 1 até n. E quem é esse i? É o índice aqui, ó, f de xi. Primeiro o i vale 1, depois o i vale 2, depois o i vale 3 e assim vai. Ele vai de 1 até n, mas, Giacomo, esse n explode, né? Ele vai para infinito, isso mesmo, esse n, ó, ele vai para infinito. Então, essa soma a gente compactou com essa representação com o somatório, e essa representação, essa soma, nessas condições que foram colocadas aqui, essa soma, olha só, ela também leva o nome de soma de Riemann. E nós escrevemos Riemann assim, ó, R-E-M-A-N-N. É o nome de um matemático extremamente importante, muito importante. Em homenagem a ele, batizamos essa soma de Riemann. Então, a integral definida pode ser também escrita, além desse formato, num formato mais compacto. A soma de Riemann está aqui. E essa é a ideia dessa integral, onde nós fazemos o limite de uma soma infinita, com n tendendo ao infinito, dessa expressão. E essa integral, ela dá justamente a variação total de uma função. A variação total de uma função. E essa função, quando você deriva, essa taxa de variação da função, ela é representada por esse f de x. Fechou? Agora você fala, Giacomo, tudo bem, eu entendi a ideia, a definição,
da onde vieram essas ideias, mas ainda está um pouco abstrato. Concordo com você, você está coberto de razão. Está um pouco abstrato. E você fala, Giacomo, eu gostaria de ver isso aí em ação mesmo. Como é que a gente faz essa conta? Ou pelo menos, como é que a gente faz essa estimativa? Eu queria fazer essa conta. Bom, isso é assunto para a próxima aula, onde a gente vai realmente calcular uma integral definida. Na verdade, a gente vai fazer uma estimativa e vai brincar um pouco com essa soma. Então, eu te espero na próxima aula. E aí, essa aula ajudou você? Então, compartilha com os amigos. Ah, no site tem bastante material extra para você. Um grande e forte abraço e até a próxima!